Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e, como eu disse a vocês, todos os domingos eu estarei trazendo aqui no canal um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos considerando a questão da teologia natural e da beleza, usando como referência o capítulo sobre beleza natural do Roger Scruton no livro A Beleza. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós temos trabalhado a questão da teologia natural transcendente, que é distinta da teologia natural iluminista. A teologia natural de base iluminista, ela tem como principal propósito provar a existência de Deus a partir de argumentos racionais públicos. Já a teologia natural transcendente, ela busca contemplar a natureza a partir da experiência com o transcendente ou da experiência com o sagrado. Essa contemplação da natureza, ela não é exclusivamente intelectual. Trata-se, ao contrário, de uma experiência afetiva, de uma disposição afetiva diante da natureza. Essa disposição afetiva diante da natureza significa contemplar a natureza de modo a experienciar o transcendente nela. Seja, nós vimos de diferentes maneiras, seja ascendendo ao transcendente, identificando o transcendente, compreender a natureza como o próprio transcendente. Existem diferentes formas que nós tratamos em vídeos anteriores da maneira de experienciar o transcendente na natureza. Agora nós estamos considerando essa experiência a partir da tríade platônica. A tríade platônica envolve três ideias básicas as quais podemos ter uma contemplação da natureza a partir delas. A primeira é a ideia de verdade. Nós já vimos a questão da ideia da verdade. Agora nós vamos ver a questão da ideia da beleza e depois, no próximo vídeo, a questão da ideia da bondade. Então a tríade platônica é formada por três ideias: verdade, beleza e bondade. E essas três ideias platônicas, verdade, beleza e bondade, elas podem ser compreendidas como reações da disposição afetiva do ser humano na sua experiência com o transcendente na natureza. Nós vimos que a questão da verdade, nós consideramos elas a partir de Heidegger e Michel Henry, entendendo verdade como desvelamento, como revelação, como manifestação. Então, verdade é o quê? Verdade é desvelamento, verdade é manifestação, verdade é revelação. E quando nós falamos então de teologia natural, nós podemos falar de uma revelação natural, ou de uma revelação do transcendente ou do divino na natureza. Agora, nós vamos considerar a questão da beleza para a teologia natural, que é a segunda ideia platônica que nós vamos dar atenção. Uma questão importante que a gente precisa dizer é que uma afirmação enfática da beleza do mundo e de sua respectiva importância teológica ocorre na maioria dos autores dos períodos patrísticos e medieval, que celebravam essa beleza como algo intrinsecamente aprazível, né? Intrinsecamente é uma palavra um pouco difícil de falar, né? Mas o que eu quero considerar aqui, muitos autores, principalmente da Idade Média, da patrística, na história da igreja, falaram da beleza como algo muito importante. Um exemplo disso é Agostinho. Então Agostinho vai ter aquela frase dele que fala mais ou menos assim: ó, beleza antiga e tão nova, alguma coisa assim, habitavas dentro de mim, e eu lá fora te procurar. Então o que o Agostinho está falando? O que ele encontrou, o divino que ele encontrou é uma beleza, é a beleza. O amor à beleza, para Agostinho, é o que nos transporta a Deus. Agostinho escreve sobre sua descoberta tardia de uma beleza distante, mas que já estava arraigada nele, que o inflamava de um anseio por conhecê-la verdadeiramente e plenamente. Essa visão extraordinária de uma beleza que ele buscou lá no externo, mas que ele encontrou na interioridade, essa beleza, essa visão extraordinária de uma beleza, é uma beleza divinamente revelada e que leva ele a encontrar o próprio Deus dentro de si mesmo. Então aqui um retorno para dentro da própria natureza humana como entre aspas, lugar onde nós podemos encontrar a beleza divina. Essa beleza, ao mesmo tempo transcendente e imanente, porque é uma beleza do transcendente, do divino, e também imanente, porque encontra-se dentro dele. Dentro de mim, é manifesta na ordem da criação. Então é porque a gente pode ter na interioridade uma experiência com o transcendente que nós podemos ter uma experiência da beleza na natureza. Então é só porque a vida se experimenta dentro de mim e que eu experimento essa beleza no meu interior é que eu posso olhar para fora e contemplar a beleza na natureza. Então precisa haver essa conexão. Primeiro, uma experiência.
uma experiência minha, uma experiência que pertence a mim, que pertence à minha vida. É só quando eu tenho essa experiência minha, essa experiência da vida afetiva, é que eu posso contemplar no lá fora a beleza da natureza. E aí eu posso apreciar a beleza da criação divina de acordo com essa perspectiva. E nós podemos pensar em dois sentidos que a beleza da natureza é uma beleza que revela o divino. Primeiro, no sentido de que a natureza é contemplada como uma criação de Deus que tem uma ordem. Então a beleza é encontrada no cosmos, na ordem. Nós olhamos para a natureza e encontramos ordem na natureza. A natureza foi ordenada por Deus. Ordenada por Deus. Nesse sentido, a beleza é revelada nessa ordem. E, em segundo lugar, nós podemos entender que a natureza ela revela a beleza divina. Então, nós, ao olhar para a natureza, nos espantar com a natureza, nós vemos ali o poder e a imensidão de Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 1, verso 20, né? A natureza ela revela o poder invisível de Deus. Então, ao contemplar a natureza, nós vemos ordem e nós vemos também a manifestação dos atributos divinos, e é por isso que nós contemplamos a beleza na natureza. Agora, nós vamos considerar o que o Roger Scruton tem a nos falar sobre a beleza natural. Roger Scruton diz assim que ao longo do século XVIII, quando os filósofos e escritores começaram a atentar para o tema da beleza, não foi a arte nem as pessoas que dominaram essa investigação, mas sim a natureza e suas paisagens. Ou seja, quando no século XVIII, né, que aí a gente já está num tempo que está ali para a Revolução Industrial, para essas coisas, a gente tem um estudo sobre a beleza. E aí o que os filósofos vão focar ao estudar a beleza não é nem tanta arte, não é nem tanta pintura, música, mas sim eles vão pensar a beleza na natureza. Então os literatos, eles viam com nostalgia uma relação mais simples com a natureza. Porque você pensa, a gente está no século XVIII, né? Está começando ali a Revolução Industrial, a sociedade está se transformando, cidades crescendo. Isso tudo faz com que algumas pessoas falem assim, nossa, a gente precisa voltar a ter uma experiência com o transcendente, porque a vida agora está tão industrial, está tão urbana, né? Então a gente precisa de um retorno a algo que nos dê uma experiência com o transcendente. E nessa época também, talvez a religião não tivesse dando conta de dar uma experiência transcendente como se esperava, porque a religião estava se tornando algo remoto, né? Então assim, teve iluminismo, teve todo o racionalismo, então a experiência com o transcendente no sentido religioso já não estava ali uma coisa muito presente. Então o que foi proposto? Vamos retornar à natureza. Ao invés da gente ficar aqui nos nossos gabinetes, nas nossas indústrias, nas nossas cidades, nós precisamos de ter uma experiência transcendente. E essa experiência foi encontrada na experiência com a natureza. E aí havia ainda uma razão filosófica para motivar isso. E aí o Roger Scruton vai falar do Kant. Né? O Scruton ele vai entender que os juízos estéticos eles são universais. Então não existe relativismo estético. Né? O Scruton é contra o relativismo estético. Não é porque beleza é subjetivo. O que eu gosto é belo. O que a outra pessoa gosta é belo para ela. Não existe um belo universal nessa perspectiva do relativismo estético. O Scruton vai fazer uma crítica a isso, ele vai dizer que existe sim o belo, então não é porque alguém chegou no museu e colocou um abacaxi no chão que aquilo lá é arte, ou não é porque alguém pegou uma banana, grudou com um durex na parede que aquilo é arte, ou porque alguém pegou um vaso sanitário, escreveu a fonte, como o Duchamp fez, né? O Michel Duchamp do dadaísmo. Né? Ele pega um vaso e escreve... Ele queria fazer uma piada com aquilo, né? Aquilo foi mal interpretado, foi interpretado como se ele quisesse vender realmente uma arte, né? E isso despertou várias questões, né? O que é realmente beleza? O que é realmente arte? Porque se eu pegar um vaso sanitário ali e escrever a fonte, colocar num museu de arte, isso é arte? Vira arte por causa disso? O Scruton vai falar que não, que a arte ela carrega uma beleza. Então ele vai ser muito crítico de músicas que não tem uma complexidade, né, de músicas. Ele vai fazer muitas críticas até à música pop, né? Vai falar, Lady Gaga, compara Lady Gaga com Bach, compara Lady Gaga com Beethoven, né? A gente pode pensar em várias críticas a essa compreensão do Scruton, porque a gente pode entender que por mais que podemos falar então de uma beleza universal e objetiva, a beleza ela está sempre transpassada por cultura. A própria racionalidade é uma racionalidade culturalmente associada, mediada pela cultura. Então, os nossos gostos estéticos, como vai dizer, por exemplo, Pierre Bourdieu, nossos gostos estéticos, nossos juízos estéticos também são juízos que carregam uma construção social. Então, acho que o Scruton acaba não se atentando a isso, né? Naquele livro A Distinção, do Pierre Bourdieu, ele vai falar que os juízos estéticos até servem para distinguir quem pertence a uma classe dominante e quem pertence a uma classe dominada.
Então é muito fácil falar assim, eu tenho um gosto estético requintado. Porque eu sou o quê? Sou europeu, olha aqui, ó. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa leitura do Scruton, né? Embora nós podemos entender que o relativismo estético também é problemático. Mas vamos voltar aqui o que o Scruton vai nos falar sobre a questão da beleza da natureza. Ele vai nos dizer assim, ele vai citar o exemplo do Kant, de que o Kant ele vai pensar a questão do gosto como algo comum a todos os seres humanos e pertencente à razão. Então a razão ela é universal. Eu tenho razão, você tem razão, todo ser humano, todo ser racional tem razão. E todo ser racional é capaz de fazer juízos morais, juízos de verdade e juízos estéticos. Então, é juízo sobre o que é bom, lembra até um pouco da tríade platônica, né? Juízo sobre o que é bom, juízo sobre o que é belo e juízo sobre o que é verdade. Então, a razão teórica faz juízo sobre a verdade, a razão prática faz juízos sobre a ação moral, sobre o que é bom, e a razão estética, né, vai fazer juízo sobre a beleza. E esses juízos, na medida em que vêm da razão, eles são universais. Então, eles são juízos racionais que carregam uma universalidade. Então, a gente tem que entender, assim, a partir do Kant, o juízo estético, ele carrega uma universalidade, assim como os juízos quaisquer da razão. Isso também significa que todo ser racional pode fazer juízos estéticos. Então, assim, juízos estéticos são universais. Todo ser racional é capaz de fazer juízos estéticos. Aí, a gente precisa distinguir o juízo estético, a respeito da natureza, entre o prático e o juízo como fim em si mesmo. Então, o Kant vai falar que algumas coisas são fim em si mesmas e não podem ser usadas como meios para outros fins. Então, assim, eu posso ter duas relações com a natureza. Eu posso tomar a natureza como meio para um fim e eu posso tomar a natureza como um fim em si mesmo. Quando eu tomo a natureza como meio para um fim, eu posso pensar, por exemplo, no que acontece nas relações capitalistas, nas relações industriais. Né? Por que acontece? Nas relações comerciais, nas relações industrialistas, a natureza é tomada como matéria-prima. Então, por exemplo, eu pego a madeira de uma árvore para construir uma cadeira. Então, a natureza está sendo usada como meio. Quando eu contemplo a natureza, por outro lado, eu estou usando a natureza como fim em si mesmo. Eu não estou pegando a natureza para fazer alguma outra coisa. Eu estou contemplando a natureza por si, a beleza da natureza em si mesma. Então, é uma relação com a natureza que não é utilitária. É uma relação em que eu contemplo a natureza nela e por ela mesma. Em si mesma, por si mesma. Então, se faz um pouco dessa crítica a essa distinção, né, de que a gente teria que fazer da natureza uma espécie de utilitário para a gente conseguir contemplar coisas belas nela. E também não é assim que se aplica. Também a relação com a natureza não é uma relação necessariamente intelectual. Porque muitas pessoas vão falar assim, olha, eu vejo a beleza da natureza porque eu sou biólogo. Sou biólogo, então eu olho, por exemplo, para uma célula e eu vou estudar a célula, nossa, olha quantos mecanismos, aqui tem a mitocôndria, aqui tem os ribossomos, olha como isso aqui é bonito, como isso aqui funciona. Então, assim, essa também não é contemplar a beleza da natureza, né? Porque investigar cientificamente a anatomia, a fisiologia das plantas, dos animais, não é necessariamente uma contemplação da beleza. Então, por mais que o estudo biológico, científico seja importante, a contemplação da natureza ela não é nem científica, então não se trata de estudar a anatomia, a fisiologia, o sistema físico, e ela também não é utilitária, não se trata de usar algo para um fim. Eu posso estar ali fazendo minha ciência, mas quando eu sou tomado pela beleza daquilo, essa beleza, ela se dá no aspecto de que se trata não de eu estar estudando os mecanismos, né? E mais da beleza em si. E é por isso que Scruton vai falar que a gente precisa de uma fenomenologia da experiência estética. Porque o que importa não é o que está por trás, é o que aparece, é o que se manifesta. Então a gente fala de fenomenologia nesse sentido. Fenomenologia no sentido daquilo que se mostra, daquilo que aparece, daquilo que se revela, e não da coisa em si, por trás do fenômeno. Significa, portanto, que o que importa não é as estruturas anatômicas por trás, por exemplo, de uma folha, de uma árvore. O que importa é o que está se mostrando para mim, é o que está se apresentando, é o que está se revelando. Então, o Scruton vai falar que o que importa é isso. E aí ele vai falar de uma distinção que existe entre dois tipos de contemplação da natureza. Uma é chamada de sublime, né, do sentimento de sublimidade, e outro é chamado de sentimento estético, de beleza. E aí quem vai fazer essa distinção é o Edmund Burke. Edmund Burke é um filósofo conservador, e ele vai num livro chamado On the Sublime and Beautiful, de 1756, e Burke ele vai distinguir duas reações radicalmente diferentes à beleza, e a beleza natural em particular, principalmente. Uma que é nascida do amor e outra que é nascida do temor.
Aquela que é nascida do amor é quando nós contemplamos a natureza, nós observamos a harmonia, a ordem, a serenidade. E isso nos causa um sentimento de, nossa, que lindo, que belo, olha que lindo. E a outra é o que ele chama de sentimento de sublimidade, que é quando eu olho para a natureza e fico espantado. Nossa, olha isso, olha que assombro, olha quanto eu sou finito, olha o tanto de estrela que tem no céu, olha o tanto que eu sou minúsculo perto da imensidão do universo. Ou quando você está em cima de uma montanha e você contempla os vales e aquelas coisas enormes, você pode tanto ter uma reação assim, nossa, que lindo, que lugar belo, mas geralmente, no caso, se for um vale enorme, alguma coisa assim, você vai ter essa, tipo, Grand Canyon, né? Você vai, meu Deus, olha o tamanho disso, que vastidão, que coisa, olha o quanto eu sou pequeno perto disso. Esse é o sentimento de sublimidade, em distinção ao sentimento da beleza, do simples gosto estético. Então, então, o belo e há o sublime. O belo é quando tem essa harmonia, então, quando eu olho para um campo muito lindo. Agora, já o sublime é o espanto. O sublime é o assombramento. Então, o belo e tem o sublime. Então, a gente pode ter duas relações com a natureza. A gente pode ter uma contemplação do belo, né? Olha que lindo, olha que harmonia. Enquanto a gente pode ter uma contemplação do sublime. Olha que coisa imensa. Né? E isso a gente pode pensar na questão que eu falei no começo, do aspecto do divino, né? Então, quando eu tenho uma contemplação do belo, eu tenho uma contemplação da harmonia, da ordem, então eu tenho aquela contemplação da criação, né? Aquela contemplação da ordem da criação. Olha como as coisas estão ordenadas. Agora, quando eu tenho uma contemplação do tipo do sublime, que espanto, que assombra, é uma contemplação dos atributos de Deus. Olha o poder do Criador. Olha o quanto eu sou pequeno perto disso, o quanto eu sou insignificante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar falando da tríade platônica, mais especificamente da questão da bondade.